É verdade o que você disse. Humanos são fracos e morrem facilmente. Mas não importa o quão fracos somos, não importa o quanto somos torturados, não importa quanta dor nós sentimos, nós ainda queremos viver. Essa frase combina perfeitamente com a trajetória do Guts. Desde muito jovem, ele teve que aprender a lidar e se virar com situações nada agradáveis. Não sabendo nada do paradeiro de seus pais biológicos e sendo torturado psicologicamente pelo seu pai adotivo, que foi quem inseriu ele nesse mundo de mercenários e guerras. Apesar de ter sido um pai horrível para ele, foi Gambino que ensinou Guts a ser um homem forte e o transformou em um mercenário excelente. Mas tudo isso a que custo? Guts não escolheu ser forte porque ele queria mais poder, diferente da maioria dos protagonistas que você vê hoje em dia nesses animes shonen. Ele teve que ser forte para sobreviver. Em Berserk, mesmo antes do eclipse e de todas aquelas criaturas surgirem no mundo real, ainda assim era um ambiente hostil. Você vê isso claramente como o Kentaro Miura transparece essa selvageria humana para quem tá lendo. E isso de uma maneira bem escrachada e com muita brutalidade. E o Guts foi somente mais uma vítima desse mundo cruel e sanguinário. Ele sempre teve motivos suficientes para se tornar o vilão da história, ou ser um cara babaca desde o começo. Mas não. Ao invés disso, ele foi um cara que suportou e lidou com todos esses traumas sozinho. Mesmo após conhecer o bando do Falcão, ele sentia que não tinha liberdade para conversar com eles sobre o seu passado. E no começo ele nem dava chance para eles se aproximarem dele como amigos, a não ser alguém chamado Griffith, que foi a pessoa mais próxima que o Guts teve de um amigo na Era de Ouro, mas o Griffith não considerava isso dele. Para ele, um amigo não era uma pessoa que era engolida pelo sonho do outro, mas sim o seu igual. A partir daí, o Guts passa a procurar o seu próprio sonho, a fim de que o Griffith passasse a olhar para ele com aquele olhar de igualdade também. Mas como todo mundo já sabe, o eclipse acontece e todo o bando do Falcão, que era como uma família pro Guts, é morto e devorado um a um. A pessoa que ele amou e a única mulher do bando do Falcão, a Casca, é violada na sua frente pelo seu próprio amigo. Guts consegue escapar com a ajuda de Skull Knight, uma criatura que ele havia encontrado há tempos atrás que previu esse fim trágico que seus amigos tiveram. Ele adquiriu diversas cicatrizes, ficou sem um braço, cego de um olho e diversos machucados por todo o corpo. Mas nada disso dói tanto quanto a dor psicológica que ele teve de ver seu mundo desmoronando na sua frente e não poder fazer nada. Depois de todos esses acontecidos, o Guts jura vingança ao Griffith e a todos da mão de Deus. Era seu destino morrer no eclipse, mas ele escapou mais uma vez da morte. Guts então começa a ser movido apenas pelo ódio que consome seu coração, e a única coisa que se passa na sua cabeça é matar seus inimigos. Não importa o que for preciso para fazer isto. O Goldo, que é um ferreiro que abrigou Guts e a Casca enquanto eles estavam desacordados após o eclipse, diz algo bem importante para o Guts nessa caminhada dele até sua vingança. O ódio é o lugar para onde o homem vai quando ele não é capaz de suportar a tristeza. E é exatamente isso que vemos no Guts daqui para frente. No arco do Espadachim Negro, nós vemos um Guts bem apático, que não liga para o destino dos outros e de quem ele considera fraco, porque para ele esse é o destino deles, serem engolidos pelos mais fortes. Mas em alguns momentos conseguimos ver um Guts que ainda é perturbado pelos seus traumas, que nem quando Vargas é executado numa praça pública em sua frente. O Guts sente que aquilo de certa forma foi culpa dele, por não querer ajudar, e ele faz uma expressão de tristeza e culpa. E nesse arco é possível ver diversas vezes que o Guts mascara esses traumas com o ódio que ele sente pelo Griffith, para não se demonstrar frágil diante daqueles problemas, porque senão ele vai ser engolido que nem os mais fracos. E o Puck, que é um elfo que ele encontra pelo meio de sua jornada, é quem ajuda o Guts a perceber que ele não precisa ser tão mal o tempo todo, que ele não precisa ser tão rígido. Então começamos a ver uma melhora na personalidade dele. É perceptível ver que o Guts está mais calmo e mais aberto a se relacionar com pessoas, porque na verdade o maior medo dele é criar sentimentos por alguém e aquela pessoa morrer novamente. Apesar de tantas frustrações, ele percebeu que ele consegue ser feliz de novo, juntamente com seu novo grupo. E eu acho muito legal essa mudança do Guts, de um cara que simplesmente não tinha nada mais que ódio no coração, para alguém mais tranquilo, que nem nos capítulos mais atuais. É por isso que eu acho o Guts protagonista tão bem escrito, por conta que eu sinto o ódio e a tristeza que ele sente depois que acontece algo ruim na vida dele. Pra mim, ele é o melhor protagonista de uma obra que eu já li. Quem vê Berserk só por imagens pode até pensar que talvez o Guts seja o vilão da história, porque ele é sempre desenhado com roupas escuras representando uma parada mais dark, e o Griffith desenhado de uma maneira mais
clara e limpa. Essa diferença entre eles é bastante controversa se você for parar pra pensar. Tanto que no próprio mangá você vê os personagens intitulando o Guts como um monstro que mata outros monstros, pela frieza com que ele faz isso. Mas o motivo é que eles não sabem o que o Guts passou por conta desses monstros.